do nada você botou 400, voltou 5 mil, que mostrou que o site cobrou barato para mandar esse e-mail, né? Você tinha um produto bom. Mas quando que você começou a enxergar aquilo como seu negócio principal? Porque no começo você trabalhava em outras coisas também. Então, eu tinha muita insegurança porque a minha mãe é uma empreendedora frustrada que já tentou várias vezes e faliu, entendeu? Então, eu tinha muita insegurança. Uma insegurança também por ter uma filha e dar merda. Então, eu fiquei levando ali a Francisca e o trabalho da PUC por mais um ano. E eu contratei uma pessoa. Porque uma pessoa era mais barato do que o meu salário. Então, eu contratei essa pessoa para fazer embalagem, para fazer cadastro, para fazer saque. E eu continuei trabalhando e seguindo com a Francisca por mais um tempo. Inclusive, o Jesus, que é meu marido, ele era dessa outra empresa. E aí, né, porque nessa empresa eu fiz um trabalho legal, eu sou uma boa profissional. Eu fiz um bom trabalho, eles me convidaram para poder ser sócio, porque era vendas, eu fazia vendas. E a gente vendia serviços para Petrobras, enfim. E aí, eu conheci o Jesus lá. E aí, quando a gente começou a se envolver, eu vi que não era o momento, eu tinha que sair da sociedade, não fazia sentido. E aí, a gente começou a se relacionar. O Jesus é meu marido. Vale falar, né? Acho que vale deixar claro. Acho que é melhor. Né? Se relacionando com Jesus, a pessoa não entende encontrei muito bem. Jesus. Você vai botar aqui, bacana, o papel da religião, né? Mas não nesse ponto específico, Jesus é o seu marido. Sim. E aí, quando a gente começou a se relacionar, eu saí da sociedade e fui tocar a Francisca. Só que nesse ponto aí dos R$400, tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi bom, né? Eu quis enviar o e-mail de novo. Aí eu falei, oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de enviar um e-mail de novo. Não. Não, a gente não tem espaço essa semana. Aí eu falei, putz, não tem espaço. E aí eu entendi que eu precisava criar a minha base, né? E aí começou a até surgir um método hoje, por exemplo, dentro do método eu ensino sobre como você criar sua base. Porque um e-commerce ou qualquer negócio, ele cresce muito mais. Quanto mais base você tem, mais seu negócio cresce. Vamos imaginar que você vai fazer um disparo de WhatsApp hoje, uma ação por WhatsApp, você tem 10 contatos, você vai ter um resultado. Mas se você tiver 1000 contatos, com a mesma mensagem, o mesmo tempo, a mesma energia, teu resultado vai ser diferente. Então, crescer a base faz com que o seu negócio tome uma forma maior, né? É o fermento para poder crescer o seu negócio. E aí, naquele momento, eu descobri a RD Station, né? E lá atrás, você nem se pode falar a marca aqui. Pode falar. E aí, eu conheci o André. Tem como explicar o que é RD Station? Porque o pessoal talvez não conheça. Claro, né? É uma plataforma de disparo de e-mail, que você faz landing page. Era o inicinho deles também. E eu fui atrás da RD porque eu não sabia falar inglês. E para mim era ótimo na época porque era em português. Então, às vezes, você vai pela necessidade, né? E aí, comecei lá a fazer os e-mails e criar. E virei case da RD com o trabalho que eu estava fazendo no e-mail. E isso começou a me dar uma visibilidade maior. Começou a dar visibilidade maior para o negócio. Porque o meu e-commerce, como eu não tinha muito dinheiro no início... E eu também não tirava dinheiro, eu reinvestia tudo que a gente ganhava. Tipo assim, foram anos que eu vivi, tipo, com básico, porque eu reinvesti. É muito do que vocês acreditam, da filosofia de vocês. E aí, lá nesse período, eu virei case da RD, aí conheci algumas pessoas, conheci o Fábio Ricota, fiz um trabalho muito legal com o Fábio Ricota, também teve um outro desafio, assim. Eu queria muito vender na Black Friday, mas eu saí do contrato amador com carinha e entrei em outra cilada. Eu fiz um contrato que era assim, que eu pagava por views. Porque lá atrás tinha outras modalidades. Não tinha. Hoje você consegue criar um e-commerce com R$50. Você consegue começar na internet de graça. Lá atrás era diferente, era mais robusto, era mais desafiador, a barreira de entrada era maior. E aí o André me apresentou pro Fábio Ricota, e aí eu falei, Fábio, eu quero fazer a maior Black Friday da Francisca Joias. Ele falou, quanto você quer faturar? Eu falei, 400 mil só na Black Friday. Isso é o que eu faço no mês inteiro. Ele falou, vamos fazer. E aí eu falei, só que eu tenho um problema, eu pago por visualização no site. Se eu trouxer muita gente, eu vou gerar uma puta despesa e eu não vou ter faturamento. Ele falou, eu tenho uma estratégia. Aí a gente criou essa estratégia. E eu trabalhei com o time do Fábio Ricota, que foi fenomenal. Quando terminou o trabalho, eu falei, Fábio, como é que você tem um time tão bom? O que você fez com eles? Ele falou, vou te apresentar. Eu fiz esse curso aqui com o Marcelo Germano. E aí me apresentou o Germano. E o Fábio falou, você tem que ir no evento do Érico Rocha, você precisa aprender marketing digital. Isso em que ano?
Por que você me faz pergunta difícil? Eu quero a escala A cronologia. temporal, né? A cronologia, pra ver assim. Isso deve daqui ter pra mais ou cá, menos daqui pra 6, cá. 7 anos por aí. 2015. 2015. 16. 6, 7 anos. É. Eu conheci o Érico Rocha. Foi Eu nessa conheci, época também. ele não me conhece, né? Eu bati com o anúncio dele na internet. Foi mais ou menos nessa época. A gente comprou a fórmula de lançamento, acho que era a 3ª ou 4ª turma. É por aí. Eu sou da turma 9. Então, mas é que a gente comprou e devolveu. Você é o cliente que... Isso. Não, mas a gente devolveu porque a gente não ia fazer. Não, eu comecei a assistir, a gente comprou 2 cursos. A gente comprou os segredos do AdSense pra criar um blog e ganhar dinheiro com o Google AdSense, com os 2015, anúncios que né, apareciam. Isso aí foi final de 2013, 2014. Isso era muito legal. E compramos as formas de lançamento também. Os segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba, custava R$300. Era. O do Érico custava 4 mil. Sim. Aí a Malu começou a assistir os segredos do AdSense e criou o site em uma semana. Eu comecei a Eu assistir fiz o do tudo, Érico. E aí programei ele lá falava, e tudo. você vai ter lead, porque o seu produto... Eu falei, que produto? Eu nem tenho Não produto. tenho produto, não tenho nada ainda pra oferecer. E tinha 15 dias de garantia, eu olhei assim e falei, eu não tô pronto pra isso ainda. Aí devolvi. E aí em 2017, quando a gente já tava muito mais robusto em termos de caminhada, muito longe do resultado que a gente tem hoje, né? Nem se compara. Mas já tinha algumas iniciativas digital dando certo, a Malu já tava grande no Instagram e no YouTube. Eu Grande, 50 mil seguidores. Não, Mas já isso tinha- é você muito já tinha- grande. já Não, tinha Mas isso 100 é mil. muito No grande. YouTube eu já tinha 100 mil, Você já tinha Mas isso é 100 mil muito nas grande. duas, eu lembro muito bem disso. Tá bom, então eu já tinha 100 mil. Não vou discutir com... Não, minha Você memória vai é boa, amor, discutir você sabe data disso. com... Não Não vou. dá. E aí, a gente comprou novamente forma de lançamento, eu paguei o dobro do preço já. Aham. Mostrando, né, que realmente o dinheiro tem um valor no tempo. Por isso que eu perguntei Sim. quando foi. Sim. Então a gente conheceu mais ou menos a ferramenta nessa época. Nessa só que você época. usou, eu não usei. E não significa que eu seja mais rica que eles, tá? Que fique claro isso. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque você falou ali várias vezes, né? Hoje em dia dá para começar muito mais fácil, com muito menos dinheiro, e naquela época tinha várias barreiras. E uma das coisas que eu recebo bastante lá no Instagram são perguntas assim, mas como que faz para fazer um e-commerce de sucesso se eu não sou influenciadora? Se eu não tenho... essa visibilidade que você tem. Como se ter a visibilidade já seja, né, algum tipo de garantia de sucesso. E a gente definitivamente sabe que não. Até porque para ter uma empresa que faz sucesso, a gente precisa também de tempo. Não adianta, a Bruna acabou de falar, ela estourar, fazer um puta faturamento, obviamente isso é um tipo de sucesso, mas o que a gente quer é que ela perdure pelo tempo. Então, hoje, a MAP tem sucesso, eu acho, mas eu só vou dizer que ela realmente é uma empresa de sucesso daqui a alguns anos, quando eu vendê-la e ela faturar milhares de reais por mês. E eu Milhares não, milhões. 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 Eu não vou olhar para Sabrina nesse momento. Porque não existe nenhum problema em pensar grande e não conseguir. O problema é pensar pequeno e ficar feliz com essa bosta. Milhares de reais. Mas milhões. eu falei errado, Sim, milhões de Dá reais. pra cortar e voltar? Estamos ao vivo, mas de todo jeito na edição vai estar cortado aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce, como que é mais do que isso, né? Você não precisa ter visibilidade. Você mesmo, até hoje, você não é a cara da Francisca. Não sou. Eu não apareço na Francisca. Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em 3 pilares: método, ferramenta e mentalidade. Método, as estratégias que você vai utilizar para vender. Ferramentas, um e-commerce, um site, né, uma plataforma, ou Instagram, ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade, porque se você não trabalha a mentalidade empreendedora, acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tem uma cobrinha no ouvido das pessoas, tá? No ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela tá em formato de marido, às vezes tá em formato de sogra, às vezes é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra para conseguir ter sucesso de verdade. E aí, quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta, método Live Shop, método Story Shop, método Live Boom, ferramenta Instagram, com quantos seguidores? 200, 500, fazem 100 vendas. Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você faz com a audiência que você tem. Até porque sabe? tem gente que tem milhões, né? E não vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá, investe e fala, nossa, essa influenciadora aqui tem milhões de seguidores, vai vender horrores. E na hora de abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais. Por exemplo, a Boca Rosa, né? Tô vendo o gloss aqui da Boca Rosa, chefa. A gente tava passando aqui, tá sempre na mesa, o pessoal sabe que
uso A bastante. Bia é fenomenal, por exemplo, ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então tem esses dois pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala: ah, só vende quem tem audiência. Ah, só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil criar um e-commerce. Tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Trail, Shopify, que você consegue começar uma loja online com R$50. Entende? Então, assim, não é mais como era antes. E essas plataformas, elas são como Instagram. Então, você faz, se arrasta para cá, arrasta para lá, sobe a foto, edita, digita, Cada e vez qualquer mais pessoa fácil. pode começar o negócio. Tá certo que ao longo do tempo, você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas para ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de R$100 mil utilizando uma ferramenta de R$150, R$200. Então, mais uma vez, né, não é só a ferramenta, é muito mais a estratégia que você utiliza.